Questão 8, negado. Vamos lá. Diz assim, ó. Um estudante de física dispõe de um trilho circular. Eu já desenhei esse bicho vermelho, tá? De raio R, centrado na origem, ó. Veja que realmente, né, o centro da origem do plano cartesiano é exatamente o centro dessa circunferência. Em um dado instante são colocadas duas cargas, mais Q na posição R0. Que posição é essa? O X é R e o Y é 0. Então é bem aqui, ó. Aqui está a carga mais Q. Porque daqui para cá vale R, né? Que é o raio. Certo. Posição R0. O X é R e o Y é 0. E depois, na posição 0R, duas cargas. Uma na R0 e outra na 0R. Quem é a posição 0R? Agora o X é 0 e o Y é R. Bem aqui, né? Outra carga aqui, ó. Essa carga aqui, o X é 0 e o Y é R. Pronto. Tá aí, ele colocou essas duas aí. Pronto. E ele diz que assim produz um campo elétrico resultante E na origem. Quem é o campo elétrico que essas cargas criam, né? Essa carga não é positiva, então na origem aqui ela vai criar um campo elétrico assim, né? Ó, saindo, né? Carga positiva é um campo de afastamento, né? Então, vamos chamar aqui de E1. Ou E1. Essa carga aqui de cima é positiva também, então ela também cria um campo aqui saindo, ó. E2. Mas, gente, essas cargas não são exatamente iguais e elas não estão exatamente na mesma distância para esse ponto. Então, o valor desse E1 é exatamente igual ao valor do E2. Se o E1 é exatamente igual ao E2, onde é que vai estar o E resultante? Vai estar bem aqui no meio, né? Ó. Esse é o que ele chamou de E, que é o campo elétrico resultante na origem. Bem exatamente bem no meio dos dois. Por quê? Porque esse E1 e esse E2 são exatamente iguais, porque as cargas são iguais, elas estão à mesma distância do ponto. Aí olha o que ele diz, beleza, criou o E, que é o campo elétrico resultante. Assim, quais são as coordenadas x e y de uma outra carga positiva que deve ser colocada em cima do trilho para anular esse E? Gente, para eu anular esse E, você concorda que eu vou ter que criar um outro E assim, ó. Esse E verde, que ele tem o mesmo valor desse Ezão para anular esse E. Mas para eu criar esse E verde aí, que eu desenhei de verde, onde minha carga vai ter que estar? Ora, minha carga vai ter que estar por aqui assim, né? Ó. Positiva, porque aí como ela é positiva, ela cria aí um campo saindo, e aí esse campo saindo mata com esse, né? Porque ele quer que anule esse E azul que já existia. Tá, mas a pergunta é, quais são as coordenadas desse bicho aqui? Dessa carga onde eu vou colocar? Ora, esse valor aqui é o raio, né? Ó, porque ela é colocada em cima do trilho. E você concorda comigo que esse ângulo bem aqui assim, ó, que eu estou pintando de vermelho, ele é quantos graus, Arthur? Deixa eu só ajeitar esse E aqui. Quanto é esse ângulo aqui, ó? Então aqui está o E, né? O E azul, que é o E que já tinha, que vai anular com o E verde. E quanto é esse ângulo em vermelho? 45 graus. Vocês concordam comigo? 45 graus, ó. Então veja, se isso aqui é R, ó, quem vai, ó, aqui, esse aqui tudo é R, né? Que é do centro até a carga, que é o raio do trilho. Quem vai ser então, se eu pegar esse R e jogar ele aqui pro eixo X, ó? Quem vai ser essa coordenada X aqui? Ora, se aqui é 90, aqui é 45 e aqui é R. Você concorda que esse X, ó, ele vai ser R cosseno 45? Por quê? Porque eu estou jogando esse R que está aqui para lá, para o eixo X. E ele está colado no ângulo de 45. Se você não enxerga isso, você poderia olhar para esse triângulo e aplicar o cosseno nele. Ó. Aplica o cosseno de 45 nesse triângulo. O cosseno de 45 é o cateto adjacente, que seria exatamente essa coordenada X, dividido pela hipotenusa, que seria exatamente esse R. Então, esse X é exatamente como eu falei, é o R cosseno de 45. Ou seja, a coordenada X da minha carga verde é R cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Achei a coordenada X. Arthur, e a coordenada Y dela? Que seria mais ou menos aqui, né? Quanto é que seria essa coordenada Y? Gente, mesma coisa, né? Porque se aqui é 45, aqui também seria 45. Se essa hipotenusa aqui é R, então esse pedaço aqui, Y, e você aplicasse a mesma coisa, ia dar a mesmíssima coisa. A coordenada Y também ia ser R raiz de 2 sobre 2.
Ah, mas agora seria o seno. Sim, mas o seno e o cosseno de 45 são iguais. Tá, então achei a coordenada x, achei a coordenada y, que era o que ele queria, a coordenada dessa carga verde. Tá, então r raiz de 2 sobre 2, r raiz de 2 sobre 2. Ah, os dois, né? Tanto o x, ó, quanto o y. Veja que aqui é o zero. Para lá o x cresce. Para cá o x diminui. Então esse x é negativo. E esse y também. Porque para cá o y cresce, para baixo o y diminui. Então, tanto o x quanto o y vale menos raiz de 2 sobre 2, né? Os dois, né? Então tá aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Só tem um item falando isso. Por isso que eu já posso marcar aqui a letra B como resposta. Tá, mas Arthur, e o valor da carga, né? Pergunta também, né? Ó, o módulo dessa carga. Quanto que essa carga ela tem que valer, né? Gente, quanto é esse campo E1 aqui, ó? Que foi o campo criado pela carga Q aqui azul. Esse E1, ele é quanto, Arthur? Pronto, bora calcular ele aqui. Qual a fórmula de campo elétrico criado por carga pontiforme? K. Espera aí que minha caneta aqui falhou. Ó, esse E1, ele é K vezes a carga Q, dividido pela distância que ela tá ao quadrado, ó. KQ sobre R ao quadrado. Esse é o E1. O E2 é a mesma coisa, né? Porque a segunda carga, ela tem exatamente o mesmo valor da primeira. Então, o E2 também é KQ sobre R ao quadrado. Então, quem vai ser o E resultante, né? Que ele chamou só de E. O E resultante, que é exatamente esse E azul aqui, que é o resultante do E1 com o E2, como ele é exatamente bem no meio, gente, ele é como se fosse a hipotenusa desse triângulo E1, E2, né? Ó, então você teria aqui um E1, aqui um E2, e aí você tem esse E bem aqui no meio. Ou seja, ele é como se fosse a diagonal de um quadrado, né? Ou seja, ele seria o valor desses caras aqui vezes raiz de 2, né? Ou seja, quem é o E resultante? Seria raiz de 2 vezes um desses caras aí, ó, KQ sobre R ao quadrado. Esse é o E azul, né? Por que raiz de 2? Porque, de novo, ele é a diagonal desse quadrado de lado E1, E2. Então, se a diagonal é L, se o lado é L, a diagonal é L, raiz de 2. Então, se esse E1 vale KQ sobre R ao quadrado, esse resultante é azul, é esse valor raiz de 2, né? Esse é o E azul. Mas você concorda que esse E azul tem que ser igual a esse E verde? É, né, Arthur? Então, esse E azul é exatamente o E que essa carga verde tem que criar. Mas se esse é o E que a carga verde tem que criar, qual é a fórmula de campo elétrico? K vezes a carga da carga verde, que eu não sei chamar de Q', dividido pela distância que ela está. A distância da carga verde até esse ponto também é raio, né? Então, R ao quadrado. Olha o que vai acontecer. Esse R ao quadrado vai morrer com esse. O K vai morrer com o K. Então, olha o que eu estou descobrindo, que essa carga verde, que eu estou chamando de Q', ela vai dar o quê? Raiz de 2 vezes Q, ó. Raiz de 2 vezes Q. Esse é o valor que a carga verde tem que ter para ter o mesmo E azul. Para criar um E igualzinho ao azul, só que verde aqui, anulando esse E azul, para dar tudo certo. Então, realmente bateu o que a gente esperava, né? A carga nova tem que ser raiz de 2Q, gabarito item B para essa questão. Questão muito boa de eletrostática, beleza? Valeu!